Nós pensávamos diferente, né? Década de 90, o jovem pensava diferente, né? E a gente estava pronto para enfrentar. Então, quando cheguei aqui, fui trabalhar num lavacar, foi meu primeiro emprego. Nesse lavacar tinha uma pessoa muito bacana lá, até perdi o contato com ele, o Danilo, não me esqueço o nome do dono. E em conversas, eu lembro sempre que ele falava: olha, você tem que buscar um emprego, você tem capacidade, né? E a gente não entendia muito o que ele queria dizer. E assim fiz. Na época a gente distribuía currículos, acabei indo trabalhar numa empresa na cidade industrial, no setor têxtil, que era a Gronal, era o nome Gronal SA. E nessa empresa fiz uma carreira lá, ainda que muito rápida. Surgiu uma oportunidade de eu ser vendedor externo na época, era uma posição bastante almejada por quem estava dentro da empresa, em especial porque tinha um bom salário, e aí eu tive a oportunidade de ir para São Paulo. Mas isso também aconteceu, não foi assim por uma. Não caiu do céu. Você teve assim uma história aí que eu já ouvi e que você chegou lá e que mostrou um diferencial. Qual foi esse diferencial que você mostrou que o teu chefe naquele tempo disse: esse rapaz eu quero comigo e vai. Que não era nem para você o emprego, se eu bem me lembro. Isso. Essa é uma história bastante interessante. Existia uma indicação para um Adriano, e que era um sobrinho de uma pessoa que trabalhava lá. Naquele momento, as contratações elas aconteciam muito por indicação. E no dia que nós estávamos lá na portaria antes da entrevista, nós ficamos numa sala de espera e fomos sendo convocados. E quando eu fui convocado, a entrevistadora, que era uma das sócias da empresa, uma das diretoras, ela viu meu nome e se confundiu com o que era indicado. Então o cargo não era para mim, era um cargo. E ela gostou da conversa, se identificou com a história de ser da agricultura. E ali mesmo eu já saí contratado. Ela voltou na recepção e dispensou os demais. Dentre eles estava lá o Adriano, que era para ser a pessoa que ia ter essa vaga, né? Chegando aos 40 e poucos anos, você já estava numa condição que te permitia tomar outra decisão. Qual foi? A decisão de mudar. Decisão de mudar. Eu acho que eu estava sempre ali, não vou dizer que perseguindo uma ideia, mas sempre com muita vontade de me estabelecer de vez em Curitiba. A ideia de viajar, São Paulo, não era uma Outro ideia. detalhe importante desse inteirinho aí é que você, mesmo trabalhando em São Paulo, você mantinha o seu contato com o pai e a mãe, que moravam em Curitiba, e todo final de semana você vinha a Curitiba. Você morava lá de maneira provisória durante quantos anos? Durante 15 anos. 15 anos eu fiquei. E todo final de semana eu voltava, todo final de semana. No primeiro momento eu voltava porque minha mãe fazia um pão caseiro e eu acho que era aquele pão caseiro que eu levava para ficar durante a semana lá. Boa Boa desculpa. desculpa. Mas foi sempre um tempo, porque eu entendia que a minha base, né, era a família. E os negócios também começaram a acontecer ali. Em 94, eu ainda também não tinha 20 anos, um ano depois de ter assumido São Paulo, eu já consegui comprar meu primeiro imóvel aqui. E aí esse imóvel era um imóvel com característica de ter lá 4 casinhas, muito simples na época, então já passei a ter lá os primeiros inquilinos e eu tinha um compromisso com isso, com essa manutenção, com aquela forma de contratar na época. O meu pai me ajudava, sempre me ajudou. E a partir dali as coisas começaram a surgir. Então eu tinha também um negócio em Curitiba. Foi crescendo aos poucos. E paralelo a isso tinha São Paulo. Então o fato de eu ir e voltar tinha essa relação, tinha relação familiar, tinha o gostar de Curitiba. Eu gosto muito da cidade, me identifico muito com a cidade, foi uma cidade que eu escolhi para viver. E isso fez com que todo final de semana eu estivesse aqui, inclusive trabalhando. Eu chegava na sexta-feira à noite, trabalhava no sábado, às vezes no domingo, na segunda-feira e retornava na segunda noite para São Paulo. Então, 4 dias em São Paulo, 3 dias em Curitiba. Até você parar lá, foi o que decidiu? Foi fazer, constituir sua família aqui ou criar o seu próprio empreendimento?
Eu tinha algumas coisas, alguns projetos, tá? E depois até falo de projetos, até já conversamos um pouco sobre isso. Eu acho que os projetos a gente não consegue persegui-los, né, o tempo todo. Eu acho que uma grande parte da nossa vida, ou a maior parte da nossa vida, ela é feita de acaso. Mas os projetos, eles permeiam. E um dos projetos sempre foi fazer direito. O curso de direito era sempre um curso que me atraía, né? Eu brinco sempre que o curso de direito me atraía, no primeiro momento, pelas vestes do advogado e do juiz. Sempre gostei de um terno, de uma gravata. Hoje gosto bem menos, mas gostava da imagem, achava que era. Nós pensávamos diferente, né? Década de 90, o jovem pensava diferente, né? E a gente estava pronto para enfrentar. Então, quando cheguei aqui, fui trabalhar num lavacar, foi meu primeiro emprego. Nesse lavacar tinha uma pessoa muito bacana lá, até perdi o contato com ele, o Danilo, não me esqueço o nome do dono. E em conversas, eu lembro sempre que ele falava: olha, você tem que buscar um emprego, você tem capacidade, né? E a gente não entendia muito o que ele queria dizer. E assim fiz. Na época a gente distribuía currículos, acabei indo trabalhar numa empresa na cidade industrial, no setor têxtil, que era a Gronal, era o nome Gronal SA. E nessa empresa fiz uma carreira lá, ainda que muito rápida. Surgiu uma oportunidade de eu ser vendedor externo na época, era uma posição bastante almejada por quem estava dentro da empresa, em especial porque tinha um bom salário. E aí eu tive a oportunidade de ir para São Paulo. Mas isso também aconteceu, não foi assim por uma... não caiu do céu. Você teve assim uma história aí que eu já ouvi, e que você chegou lá e que mostrou um diferencial. Qual foi esse diferencial que você mostrou, que o teu chefe, naquele tempo, disse: esse rapaz eu quero comigo e vai... Que não era nem para você o emprego, se eu bem me lembro. Isso. Essa é uma história bastante interessante. Existia uma indicação para um Adriano, e que era um sobrinho de uma pessoa que trabalhava lá. Naquele momento, as contratações elas aconteciam muito por indicação. E no dia que nós estávamos lá na portaria antes da entrevista, nós ficamos numa sala de espera e fomos sendo convocados. E quando eu fui convocado, a entrevistadora, que era uma das sócias da empresa, uma das diretoras, ela viu meu nome e se confundiu com o que era indicado. Então o cargo não era para mim, era um cargo. E ela gostou da conversa, se identificou com a história de ser da agricultura. E ali mesmo eu já saí contratado. Ela voltou na recepção e dispensou os demais. Dentre eles estava lá o Adriano, que era para ser a pessoa que ia ter essa vaga, né? Chegando aos 40 e poucos anos, você já estava numa condição que te permitia tomar outra decisão. Qual foi? A decisão de mudar. Eu acho que eu estava sempre ali, não vou dizer que perseguindo uma ideia, mas sempre com muita vontade de me estabelecer de vez em Curitiba. A ideia de viajar, São Paulo, não era uma ideia. Outro detalhe importante desse inteirinho aí é que você, mesmo trabalhando em São Paulo, você mantinha o seu contato com o pai e a mãe, que moravam em Curitiba, e todo final de semana você vinha a Curitiba. Você morava lá de maneira provisória durante quantos anos? Durante 15 anos. 15 anos eu fiquei. E todo final de semana eu voltava, todo final de semana. No primeiro momento eu voltava porque minha mãe fazia um pão caseiro, e eu acho que era aquele pão caseiro que eu levava para ficar durante a semana lá. Boa desculpa. Mas foi sempre um tempo, porque eu entendia que a minha base, né, era a família. E os negócios também começaram a acontecer ali. Em 94, eu ainda também não tinha 20 anos, um ano depois de ter assumido São Paulo, eu já consegui comprar meu primeiro imóvel aqui. E aí esse imóvel era um imóvel com característica de ter lá 4 casinhas, muito simples na época. Então já passei a ter lá os primeiros inquilinos e eu tinha um compromisso com isso, com essa manutenção, com aquela forma de contratar na época. O meu pai me ajudava, sempre me ajudou. E a partir dali as coisas começaram a surgir. Então eu tinha também um negócio em Curitiba.
foi crescendo aos poucos, e paralelo a isso tinha São Paulo. Então, o fato de eu ir e voltar tinha essa relação, tinha relação familiar, tinha o gostar de Curitiba. Eu gosto muito da cidade, me identifico muito com a cidade, uma cidade que eu escolhi para viver. E isso fez com que todo final de semana eu estivesse aqui, inclusive trabalhando. Eu chegava na sexta-feira à noite, trabalhava no sábado, às vezes no domingo, na segunda-feira, e retornava na segunda noite para São Paulo. Então, 4 dias em São Paulo, 3 dias em Curitiba. Até você parar lá, foi o que decidiu? Foi fazer, constituir sua família aqui ou criar o seu próprio empreendimento? Eu tinha algumas coisas, alguns projetos, tá? E depois até falo de projetos, até já conversamos um pouco sobre isso. Eu acho que os projetos a gente não consegue persegui-los, né, o tempo todo. Eu acho que uma grande parte da nossa vida, ou a maior parte da nossa vida, ela é feita de acaso. Mas os projetos, eles permeiam. E um dos projetos sempre foi fazer direito. O curso de direito era sempre um curso que me atraía, né? Eu brinco sempre que o curso de direito me atraía, no primeiro momento, pelas vestes do advogado e do juiz. Sempre gostei de um terno, de uma gravata. Hoje gosto bem menos, mas gostava da imagem, achava que